Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, vídeo número 22, modos de se distinguir os bons dos maus espíritos, capítulo 24. Então, comentamos que no livro dos médios há uma parte que trata a respeito das comunicações apócrifas. Comunicações apócrifas. Se você quiser anotar aí, é no capítulo 31, no livro dos médios. Eu não sei até que número vai o teu livro. No meu livro aqui tá na página 477. Então dá uma lida lá para você ver o quanto os impostores, os charlatões, eles são capacitados. Às vezes as pessoas nos ouvem falando aqui, pode pensar assim, mas tá falando besteira demais. Dá uma lida, é só ler. Aqui eu não falo nada que foge da doutrina, não, porque nós não podemos. Então, no capítulo 31, 477, aqui no meu livro, é a página Comunicações Apócrifas. Por que eu estou dizendo isso? Porque no vídeo anterior eu tratei dessa questão quando eu disse que esse processo é relativo, então eu vou voltar novamente. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens pela linguagem de que usam. Olha só para você ver. Esse comentário de Allan Kardec, ele é dotado de sentido duplo. Por que de sentido duplo? Porque você observa. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens pela linguagem de que usam. Os espíritos. Então, por exemplo, em uma casa espírita, manifesta ali um espírito charlatão e passa-se por Eurípides Barçanufo, Sheila Meimei, Bezerra de Menezes. Vamos dizer esses que a gente está mais familiarizado. Tá. E no final, Bezerra de Menezes. Se as pessoas não têm conhecimento da doutrina dos espíritos, eles saem logo dizendo, graças a Deus, Bezerra comunicou hoje. E o médium fica todo envaidecido. Porque são pessoas sem cultura, sem conhecimento da doutrina dos espíritos. Agora, se é uma casa espírita séria, no final do trabalho mediúnico, dos trabalhos de obsessão, um espírito se manifesta. E no final do trabalho, no final da mensagem, ele deixa o nome, Bezerra de Menezes. Pois bem, ninguém comenta nada. Sabe o que as pessoas fazem ali? Eles se reúnem ali, os médios todos, e eles dizem uns para os outros assim, ó, vamos analisar essa mensagem para ver se é de Bezerra de Menezes ou não. Por isso que Divaldo Pereira Franco, em várias palestras, já deixou registrado que todos os trabalhos realizados na Mansão do Caminho, trabalhos de desobsessão, eles filmam, eles gravam tudo. Para quê? Para depois eles revisar todinho aqueles trabalhos. Então eles se reúnem depois dos trabalhos e eles estudam tudo que os espíritos disseram, porque ali está na fita gravado.
Olha que trabalho magnífico lá na Mansão do Caminho. Só depois que todos analisam aquilo que o Espírito disse, é que realmente eles chegam à conclusão de que a mensagem é verídica e que ela deve ser divulgada ao público. Se eles veem que as mensagens não são verídicas, eles deletam aquela mensagem com coisa que nada aconteceu naqueles trabalhos. Você entendeu como é o trabalho sério na doutrina espírita séria? Trabalho sério é isso aí. A começar, que na casa espírita séria, Luiz, mas é sequência? É sequência, mas nós temos que comentar isso. A começar que na casa espírita séria, os trabalhos de desobsessão, os trabalhos mediúnicos, os trabalhos de desobsessão, não são realizados às portas abertas ao público. Os trabalhos de desobsessão, eles são realizados às portas fechadas, só com os médiuns que já educaram os teus dons mediúnicos. Olha a diferença, gente, de uma casa espírita verdadeira, séria, para uma casa espírita meia boca. Outra coisa, no mínimo 10 médiums, no máximo 14 médiums. Médios que já educaram as tuas faculdades mediúnicas. Então, vou tentar explicar, porque faz parte do estudo. Esses 14 médios, eles adentram uma sala exclusiva para os trabalhos mediúnicos, os trabalhos de psicografia. Apenas os 14 médios, mais o intermediador, que muitos usam o termo de doutrinador. A gente respeita, mas é intermediador. Então, 14 médios mais um intermediador, 15 pessoas dentro daquela sala. Pode participar mais 2, 3, 4, 5 pessoas dotadas de conhecimento da doutrina dos espíritos, convidadas pelo doutrinador, que é o mediador. Então, o doutrinador, ele convida 2, 3, 4, 5 pessoas sérias que têm conhecimento da doutrina dos espíritos para se sentar ali próximo à mesa, onde os médios encontram-se todos acomodados. À mesa, só os médios. Nas cadeiras em volta, 2, 3, 4, 5 pessoas que o doutrinador achar por bem convidar. Se ele não achar por bem, apenas 14 médium e mais o doutrinador. Só. Fecha a porta. Não entra nem Jesus. Isso é com todo respeito. Isso é para mostrar para você que casas espíritas onde se realiza trabalhos de desobsessão com o público à frente assistindo os trabalhos de desobsessão,
Aquilo ali é uma agressão. As pessoas que realizam trabalhos de desobsessão à frente do público que não tem conhecimento da doutrina dos espíritos, à frente de uma plateia que não tem conhecimento da doutrina dos espíritos, essas pessoas têm que ir presas. Porque isso é mais que brincar com a doutrina dos espíritos. Isso é um crime. Ah, mas 1950 era assim. Ah, em 1900 era assim. Mas na época de fulano era assim. Era assim porque eles nunca estudaram a doutrina dos espíritos. Leia o livro de Chico Xavier. Obsessão, desobsessão. Ou desobsessão, obsessão. É mais ou menos esse nome assim. Obsessão, desobsessão, desobsessão, obsessão. É um livro que André Luiz, ele nos ensina como se portar mediante os trabalhos mediúnicos. É uma das obras célebres da doutrina dos espíritos. Então ali o que acontece? Tudo que acontece ali dentro daquela câmara, com aqueles 14 médios e aquele doutrinador, fica só entre eles. Não se comenta lá fora o que aconteceu lá dentro daquela câmara. Pois, no entanto, o espírito que se manifesta no final, como mentor, eles analisam a mensagem. Se eles veem que realmente o espírito é verdadeiro, eles guardam a mensagem. Se eles percebem que é falsa, eles deletam a mensagem. E ninguém comenta nada lá fora do que aconteceu lá dentro da câmara mediúnica. Gente, a câmara mediúnica de um trabalho de desobsessão numa casa espírita séria é igual uma sala cirúrgica num hospital aqui da Terra. Você já imaginou você ali sendo operado do coração, né? A equipe médica ali toda operando o teu coração e umas 30 pessoas, parentes teus, amigos e desconhecidos, dentro da sala cirúrgica, assistindo a tua cirurgia. Você acha que ia dar certo? Você acha que os médicos iriam conseguir trabalhar corretamente? É a mesma coisa. Ou pensemos da seguinte forma: você ali, os médicos operando o teu coração, e uma escola de samba dentro ali da sala cirúrgica, tocando um samba, e as mulatas todas dançando. Dá certo? É o que acontece nas casas espíritas, onde os trabalhos mediúnicos são realizados mediante o público. É um crime realizar trabalhos de desobsessão frente ao público. Não existe mais isso. Não significa que modernizou, mas evoluímos na condição de que
estudando a doutrina dos espíritos, a literatura espírita nos ensina. Há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Por quê? Porque lá éramos avessos às obras de Allan Kardec. Lá éramos avessos à literatura espírita. Hoje não, hoje nós temos conhecimento. Então você frequenta uma casa espírita onde se realiza trabalho de desobsessão frente à plateia? Sim. Casca fora. Sai fora antes que você depois tenha que responder alguma coisa. Sai fora. Você frequenta casas místicas, apometria, reiki, cabala, pirâmide, trabalho de preto velho, e isso e aquilo. Sim, cai fora. Estuda o espiritismo na tua casa. Se você não quiser ir para lugar nenhum, estuda na tua casa. Mas não se comprometa. Porque depois ninguém é obrigado a plantar. Mas uma vez que você semeou, você é obrigado a colher. E não reclame a hora que você estiver colhendo. Não reclame. É interessante como as pessoas, mediante a colheita, reclamam. Ah, esse câncer. Ah, esse câncer. Ah, esse câncer. Mas por que você está reclamando com o câncer que você tem? Porque está doendo. Está doendo nada. Está doendo de jeito nenhum. Lógico que está doendo. Não está doendo. Por que você não pensou a hora que você estava lesando outras pessoas em vidas passadas? Por que você não pensou a hora que você estava ingerindo substâncias tóxicas quando te levou a um suicídio em vidas passadas? Então, as dores, as enfermidades que você está sofrendo hoje é reflexo do que você mesmo plantou. Então, se você plantou, não existe sofrimento. Se você plantou, você está colhendo, não há sofrimento ali. Sofrimento é quando você não plantou nada. E você está colhendo algo que você não plantou. Aí sim é sofrimento. É engraçado, né? Então, olha só para você ver. Essa colocação de Kardec, ela tem um cunho de sentido duplo. Olha só. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens, pela linguagem de que usam. Até aqui, Kardec fala que os espíritos têm que ser julgados como os homens pela linguagem de que usam. Os espíritos. Só que daqui em diante, Kardec já muda o sentido. Observa. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Aí, esse homem já está recebendo cartas, não é de espírito, e sim de encarnados. Por isso que entra o relativo. Por que entra o relativo? Porque se esse homem está recebendo 20 cartas de pessoas encarnadas, tem como ele ir atrás destas 20 pessoas encarnadas e descobrir se são pessoas cultas, idôneas ou idólatras ou não. Por isso que é relativo. Olha só. 20 cartas de pessoas que eles são desconhecidas pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios. Enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes. Você viu o relativo?
Porque Kardec deixou de tratar de espírito e já usou a história de 20 pessoas encarnadas que enviou 20 cartas a outra pessoa. Então, se essa pessoa que recebeu essas 20 cartas lê essas 20 cartas, ele pode ir atrás dessas 20 cartas, dessas 20 pessoas que enviou essas cartas a ele, que ele vai conseguir descobrir se essas pessoas são idôneas, cultas, intelectual ou não. Porque são pessoas encarnadas. Agora, se as pessoas são desencarnadas, se essa pessoa que recebe essas 20 cartas de 20 espíritos, se ele não tem cultura, se ele não tem conhecimento, se ele desconhece a moral e o intelecto daqueles 20 espíritos, como ele vai descobrir que de fato aqueles espíritos são espíritos idôneos ou não? Até porque ele não os conheceu. O negócio é complicado, gente. Não é assim como as pessoas pensam. Você percebe que eu enxergo tudo isso? Então, olha só para você ver, continuando. Polidas ou mal educadas as mensagens dessas cartas. Superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Assim também. Então você observa, ó. Aqui Kardec termina, da agora em diante já entra nos espíritos de novo. Assim também com os espíritos, devemos considerá-los correspondentes que nunca vimos e procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Você observa como que esta colocação ela é relativa? Porque Kardec começa a questão falando de espírito, adentra o meio da questão, ele envolve encarnados e de repente ele volta novamente e volta a tratar de espírito. Então a pessoa que não tem conhecimento, ele se perde mediante esta questão. Porque isso é relativo. Isso aqui encontra-se no sentido duplo. Tá no sentido duplo. Só que as pessoas não conseguem raciocinar dessa forma. É muito difícil. Eu garanto com todo respeito que muitas pessoas já teriam lido umas 4, 5 páginas aqui, enquanto nós já vamos para o segundo vídeo de 26 minutos. Apenas num parágrafo. 2 vídeos de 26 minutos apenas em um parágrafo. Olha só para você ver. O quanto nós esmiuçamos, o quanto nós raciocinamos. Porque nós temos esse direito de raciocinar. Nós temos o direito de questionar. Nós temos que raciocinar. Nós não podemos permitir ser mistificado. Ah, mas então quer dizer que Kardec mistificou? Não, mas Kardec deixou dessa forma para que pudéssemos raciocinar. Porque você tem que entender, com todo respeito, que se alguém te envia uma carta, tem como você ir até aquela pessoa e saber se realmente ela é uma pessoa culta ou sem cultura. Porque você a vê, você a encontra. Agora, se você recebe 20 mensagens do plano espiritual através de 20 médios, vamos pensar assim, como você vai conseguir discernir, saber de fato se aqueles espíritos são idôneos ou não?
Você tem que ter muito conhecimento, como tinha Hippolyte Léon Denisard Rivail, quando dissemos aqui no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no capítulo 31, né? No capítulo 31, Comunicações Apócrifas. Se você lê estas mensagens aqui apócrifas, você vai pensar assim, não, é brincadeira. Não é possível que São Vicente de Paulo, Napoleão, Jesus, olha só para você ver, Jesus novamente, várias mensagens assinadas por Jesus, por Napoleão, São Vicente de Paulo, uma casa espírita não séria, ele acata essas mensagens aqui na hora. Deus do céu, Jesus está manifestando na casa que eu trabalho. Aleluia, irmão. É de dar pena e dó, né? Vamos para o próximo vídeo.